Bem-vindos ao Observatório de Regionalismo ODR Entrevista. Hoje nós temos o grande prazer de entrevistar o professor Dr. Gustavo Miller. O professor Gustavo, ele é doutor em Política Internacional pela Universidade Livre de Bruxelas e pela Universidade de Warwick, no Reino Unido. Ele teve bolsa de doutorado no Erasmus Mundus na Comissão Europeia, na temática de globalização, Europa e multilateralismo. Ele é mestre em políticas de segurança na França, formado também em relações internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, estudando temas como perspectivas transnacionais e globais na Europa, ideias, teorias e metodologias, assim como relações internacionais e integração europeia. Gustavo, seja bem-vindo ao Observatório de Regionalismo. Agradecemos muito a sua participação, a sua presença aqui hoje. E a primeira pergunta é sobre o mundo em transição, os conflitos contemporâneos, a crise do multilateralismo e a crise do próprio regionalismo. Como que você avalia a percepção e a expectativa em relação à União Europeia e, de fato, a sua capacidade de atuação? Obrigado pela pergunta e, primeiramente, é um prazer falar aqui com vocês duas, né, com você, Regiane, e você, Bárbara, para o pessoal também que acompanha o Observatório do Regionalismo. E, assim, essa é acho que uma pergunta fundamental atualmente no cenário global, que é tentar entender um pouco qual que é o papel e o lugar da União Europeia nesse mundo em transição. E aqui acho que vale lembrar que a União Europeia começou já nos anos 50 e 60, primeiramente como um ator econômico, ou seja, se consolidou através de uma união aduaneira e depois de mercado comum, enquanto um poder de mercado, um poder econômico cuja a primeira interação com o exterior se baseou basicamente no comércio, ou seja, relações comerciais com países terceiros, no sentido de liberalizar aquele comércio e tentar criar algumas regras para aquela atividade econômica que estava exercendo. Aquele mundo no qual a União Europeia se desenvolveu, que data no período da Guerra Fria, foi um mundo onde a gente viu uma ascensão de diversas organizações multilaterais. E aqui eu estou pensando primeiramente no âmbito comercial, na época da evolução do GATT e das diversas rodadas de liberalização comercial. Então, a União Europeia é um ator que vai florescer muito mais, que vai exercer o seu potencial mais intensamente quando se trata de evoluir num regime internacional baseado em regras, em um regime internacional multilateral. Afinal de contas, assim é a evolução do próprio regionalismo europeu, ou seja, baseado em regras, baseado em tratados. A União Europeia não faz nada além dos seus tratados, não faz nada além do que é decidido pelos Estados-membros, e é assim que a União Europeia, enquanto ator internacional, também age externamente. Só que esse primeiro momento, enquanto potência puramente econômica ou comercial, tem se mostrado bastante insuficiente quando se trata de responder às diversas crises que a gente encontra atualmente no cenário global. São crises que muitas vezes ainda são de cunho econômico, mas são outras crises que, notadamente a questão da invasão russa da Ucrânia, mais recentemente o conflito no Oriente Médio, são crises geopolíticas, crises de segurança. E para tentar se adaptar cada vez mais a essas crises que acontecem na sua vizinhança ou globalmente, a União Europeia, ao longo da sua história, institucionalizou e criou mecanismos de cooperação e de convergência de política externa. Então, contrariamente à política externa, quando se trata de ação comercial, a União Europeia não tem uma exclusividade nesse ponto. Ela não tem uma exclusividade em relação aos Estados Unidos. Ou seja, os Estados-membros da União Europeia ainda têm a sua própria autonomia do ponto de vista de soberania para exercer as políticas externas que melhor se convém no momento de acordo com seus interesses e de acordo com seus valores. Ao mesmo tempo, se criou uma necessidade, devido a uma continuidade de crises, sabe, desde o final da Guerra Fria, uma constante de crises que vão começar ali no desmembramento da antiga Iugoslávia, depois também passando pela Primavera Árabe, chegando até agora na invasão da Ucrânia. A gente observa uma necessidade cada vez mais importante da União Europeia achar
convergência entre seus Estados-membros. Então, não houve uma substituição da política externa dos Estados-membros por algo europeu, mas o que existe agora é uma coexistência da política externa soberana e autônoma dos Estados-membros e um esforço institucional e político de se achar a nível europeu uma convergência, partindo-se do pressuposto de que uma posição comum e uma maior coordenação vai fortalecer a política externa e o papel da Europa e da União Europeia no mundo como um todo. Claro que isso é mais fácil na teoria do que na prática. A gente sabe que a União Europeia hoje tem 27 Estados-membros, até pouco tempo atrás tinha 28, mas vão termos o Brexit, 22 para 27, mas 27 ainda é um número bastante grande. E é um número de Estados-membros que vai abarcar quase que um espaço geográfico bastante importante, que vai desde de Portugal até a Romênia, né, do oeste a leste, e vai desde ali das ilhas do Mediterrâneo, como Malta e Chipre, até lá no norte, com a Suécia e com a Finlândia. Então, é um espaço geográfico bastante grande, que vem nos leva ao ponto de ter países, membros da União Europeia, com interesses bastante diversos, pela sua localização geopolítica, pela sua história ao longo de séculos, né? Ou seja, são países que estabeleceram relações exteriores, relações internacionais únicas, né? Por exemplo, Portugal tem relações mais estreitas com o Brasil, a Espanha com a parte da América Latina, a Hispanoamérica, como a gente começou a chamar. A França tem bastante relações pós-coloniais com o Caribe, com o oeste da África, mas também com o Sudeste Asiático, etc. Então, são países que têm interesses divergentes. E se a gente olhar mais para o leste da Europa, a gente vai ter países que são atualmente membros da União Europeia, como a Polônia, como a Eslováquia, como a Hungria, que já foram parte da esfera de influência da União Soviética, que hoje vão olhar para o sucessor da União Soviética, para a Rússia, com olhos muito diferentes do que aqueles que são os interesses de países como a própria Alemanha, agora já reunificada, a Itália ou a França. Então, você tem uma multitude de interesses. A criação da política externa, a política externa comum da União Europeia parte do princípio de criar instituições para facilitar uma convergência de interesses. Ou seja, você vai ter um posicionamento comum que vai sair de negociações, vai sair de um esforço de coordenação entre as diversas políticas externas que já existem no nível dos países membros. Esse, basicamente, é o desafio da União Europeia, ou seja, é você trazer uma diversidade de interesses para um ponto comum, você achar o denominador comum, e aquele denominador comum, ou seja, uma posição comum, ainda ser suficientemente forte, suficientemente eficaz para que a União Europeia tenha um papel relevante no mundo. Comercialmente, isso é mais fácil. Comercialmente, a União Europeia tem a capacidade exclusiva de negociar acordos de livre comércio. Do ponto de vista de desenvolvimento, isso também é um pouco menos contencioso, porque, bom, basicamente, o desenvolvimento é você financiar e ajudar países terceiros, e normalmente há uma convergência de interesses, ou seja, a ideia é ajudar outros países que estão na rota de desenvolvimento, tanto na América Latina, como na África, como na Ásia do Sudeste. Mas quando a gente chega no ponto de vista mais geoestratégico, é ali que a gente vai observar o fenômeno de diferentes interesses gerarem possibilidades de conflito, ou conflito não, obviamente não, mas conflito de interesses no nível europeu, e que acaba dificultando a formulação de uma posição comum, ou até mesmo tornando-a ineficaz ou impossível, né? Agora, acho que tem dois exemplos que são bastante ilustrativos, tanto de uma dificuldade, mas também de um êxito da União Europeia atualmente de achar aquela posição comum. Acho que, inclusive, a gente pode elaborar nas próximas perguntas, mas, primeiramente, acho que a União Europeia teve bastante sucesso em convergir o posicionamento dos países quanto ao conflito na Ucrânia, que ocasionou da invasão russa do país. Ou seja, a maioria dos países europeus, com algumas raras exceções, apoia quase incondicionalmente a Ucrânia no esforço de guerra contra a Rússia, né? Faz isso juntamente com o Reino Unido, faz isso juntamente com os Estados Unidos, mas é uma posição quase que fundamental, quase que realmente de interesse maior da União Europeia e dos Estados-membros em apoiar a Ucrânia, para que haja, então, uma solução daquele conflito no próprio continente europeu. Por outro lado, a gente vê agora no conflito no Oriente Médio, que vai opor Israel e Hamas, com consequências também gravíssimas
na faixa de Gaza, que é justamente a dificuldade da União Europeia de encontrar uma posição comum entre os seus Estados-membros. A gente pode observar isso mais recentemente na votação, no voto de diversos países membros da União Europeia, no Conselho de Segurança e também na Assembleia Geral, quando se trata de resoluções de cessar fogo e na região da faixa de Gaza. Foi uma resolução, inclusive, que foi proposta pelo Brasil, porque o Brasil agora está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil propõe essa resolução e a gente vai ter votos bastante diversos de países europeus. Alguns países vão apoiar a resolução em favor do armistício, por exemplo, a Bélgica, mas também o Luxemburgo. Outros países vão se abster e outros países ainda, um terceiro grupo, vai votar contra a resolução, por acreditar que não é o momento agora de um armistício e Israel teria o direito de, como se diz, de autodefesa nesse momento. Então, contrariamente ao que aconteceu na Ucrânia, você não tem uma coesão, você não tem uma convergência de posicionamento de política externa. Ao mesmo tempo, a União Europeia também tenta, do seu lado, manter um posicionamento que vem não dos países, não da convergência de interesses dos países, mas das próprias instituições. Acho que isso que também seria interessante debater. Pensando até nessa questão da coexistência e dessa dificuldade entre os diferentes interesses entre esses países europeus, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão da América Latina, né? O papel que a América Latina ocupa dentro da agenda europeia. A gente tem, a Regiane mencionou a questão da crise do multilateralismo, e agora a gente tem a crise da Ucrânia e a crise de Israel com a Palestina, e tudo isso pode vir a gerar outros conflitos dentro da União Europeia, como uma nova crise migratória, entre outros fatores econômicos, políticos, sociais. E você mencionou a questão da proximidade, né? Os países ibéricos, então a Espanha, Portugal, têm uma maior proximidade da América Latina por questões históricas, e dentro dessa agenda eles teriam mais interesse do que os outros países de uma maior aproximação com a América Latina. A gente teve a presidência espanhola, né, da União Europeia, então tinha-se muita expectativa de que essa presidência pudesse gerar maiores frutos para a América Latina, e algo que não ocorreu tanto por outros conflitos. Então, dentro de toda essa conjuntura, como você veria ou poderia analisar hoje o papel da América Latina dentro das prioridades e da agenda europeia? Sim. É uma questão muito interessante, porque, de fato, no nível do discurso, a União Europeia e as diversas instituições vão sempre apontar que a América Latina é uma região prioritária. Mas, se você ler os documentos políticos externos da União Europeia para outras regiões, você vai ler um discurso que é basicamente mesmo. Ou seja, todas as regiões são prioritárias. A gente sabe que se todas são prioritárias, não nenhuma é. Né? Mas, de fato, na prática, existem regiões que são prioritárias por uma questão geopolítica e geoeconômica. Aqui eu estou pensando em regiões que são vizinhas à União Europeia, onde o impacto do que acontece naquelas regiões é sentido mais diretamente no continente europeu. Estou pensando aqui no norte da África, a própria questão migratória, e, de novo, no conflito no leste europeu e no antigo espaço da União Soviética, onde há um conflito armado entre dois estados nunca visto desde o final da Guerra Fria. Já a América Latina, ela está longe da Europa do ponto de vista geográfico, mas também há menos interdependência entre as duas regiões se a gente compara a relação da União Europeia com a África, a relação da União Europeia com a região do Indo-Pacífico, que, de fato, virou uma prioridade, tanto do discurso quanto da prática. Então, a América Latina, se a gente estabelece que ela, apesar de ser uma região importante para a União Europeia, ela não é uma região prioritária, a gente passa a entender por que a União Europeia, nos últimos 8 anos, e aí principalmente desde a falência do próprio regionalismo na América Latina, meio que deixou um pouco de lado a região. Se focou em outras regiões no mundo, norte da África, leste da Europa, a própria África subsaariana, o Sahel, etc. E relações transatlânticas, né, que com os Estados Unidos foram bastante tensas no período da administração do Donald Trump nos Estados Unidos. A América Latina foi, entre aspas, esquecida nesse sentido. E a gente teve um período entre 2015 e 2023 onde não houve nenhuma cúpula interregional. Tradicionalmente, a gente tinha um encontro entre as duas regiões, entre a Europa e a América Latina, através das cúpulas da União Europeia com a comunidade latino-americana e caribenha. Esses eventos deixaram de existir por 8 anos. A razão prática disso tem muito a ver com a crise na Venezuela, mas não apenas, né? E o que a gente tem agora é uma tentativa da União Europeia de se reaproximar da América Latina, por razões comerciais, obviamente, por razões de transição do ponto de vista geoeconômico,
você tem, principalmente, também o interesse da União Europeia por recursos naturais como o lítio, que são fundamentais agora na transição verde. Mas a gente também tem uma reaproximação com a América Latina, no sentido de angariar apoios para conflitos que são bastante importantes para a União Europeia atualmente, né? Então, houve esse esforço de convencimento de países do sul global, mas principalmente da América Latina, no nosso caso aqui, do Brasil, por exemplo, de convencê-los a apoiar a Ucrânia da mesma maneira que a União Europeia está apoiando a Ucrânia, ou seja, de uma maneira quase que irrestrita, assim, então, incluindo também apoio financeiro, de repente, o envio de armamentos, equipamentos de defesa, etc, etc. Isso não aconteceu. Essa capacidade de convencimento é bastante limitada, em parte porque exatamente durante 8 anos houve essa percepção de abandono por parte da União Europeia da América Latina. E os líderes da América Latina, os diplomatas, eles não esquecem esse momento, né? É algo que a gente acaba escutando no diálogo que a gente tem com o mundo diplomático, tá? Algo no sentido de, olha, por 8 anos eles se interessaram um pouco na nossa região, agora que eles têm um conflito bastante relevante no lado deles, eles vêm falar com nós de novo, né? E acaba se pagando preço por esse esquecimento. Então, assim, claro que a presidência espanhola agora do Conselho da União Europeia, que começou em julho e vai terminar agora em dezembro, ao redor disso criou-se uma expectativa de que, por razão da Espanha ter uma proximidade maior com a América Latina, aquele momento, pudesse haver uma aceleração da relação mais uma vez, né? E aí a gente joga a luz especialmente na negociação do acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul. Já fazem anos de negociação, né? Mais de 2 décadas. Foi recentemente acordado, em princípio, em 2019, mas ainda falta aquele texto finalizado e ainda falta, obviamente, a ratificação do acordo por ambas as partes, que se o acordo for assinado, vai ser a próxima etapa. A presidência espanhola, a ideia, o que se entendeu no primeiro momento, é que aquilo serviria como um fator catalisador para finalizar o acordo, e a partir da finalização do acordo, você ter uma presença maior, não só geoeconômica, mas também geopolítica da União Europeia no Cone Sul, né, na parte do Mercosul, mas também aquilo iria transbordar um pouco as relações com outro país. Em paralelo a isso, a gente tem também a negociação de modernização do acordo de comércio com o México e com o Chile. Então, havia vários elementos que apontavam agora para uma revitalização das relações. E que um momento determinante para isso foi, mais uma vez, a cúpula entre a União Europeia e a CELAC, que aconteceu agora no verão europeu e alguns meses atrás, onde, por um lado, foi uma vitória diplomática de ambas as regiões, porque a América Latina conseguiu se reunir no formato da CELAC, algo que não vinha acontecendo no nível de chefe de Estado, e, por outro lado, a União Europeia conseguiu, depois de 8 anos, trazer para a mesma mesa de negociações, ou para a mesma mesa de diálogo, para dizer assim, grande parte dos países da América Latina. Então, por um lado, foi uma vitória porque o evento ocorreu. Por outro lado, se a gente olha a declaração que saiu, a declaração é uma declaração bastante longa, mas, ao mesmo tempo, ela foi bastante diluída, no sentido de que nada de muito provocativo está ali, nada de muito polarizante, sabe? Optou-se por deixar de lado temas onde não há convergência e focar em algumas áreas onde já há uma cooperação. Então, o evento ocorreu, é uma boa notícia, mas, ao mesmo tempo, ele não foi efetivo até agora em lançar novas iniciativas. E o acordo também, uma das expectativas é que, de fato, a presidência espanhola ia acelerar a negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O nosso entendimento é que as negociações estão ocorrendo quase que cotidianamente, então é um daqueles momentos, agora a gente está falando no mês de novembro, que o acordo pode, de fato, ser assinado, né? A gente não consegue prever e as negociações estão em andamento, como também não pode não ocorrer, né? E o normal nos últimos 5 anos é ele não ocorrer, não ser assinado. E há muita essa expectativa na literatura em geral de que presidências do Conselho da União Europeia normalmente favorecem as relações exteriores da União Europeia, com as quais aquele país que é presidente no momento tem relações mais estreitas. Agora, para ser sincero, na literatura acadêmica, a comprovação disso ainda é pouco convincente.
você não tem análises bastante específicas que vão dizer, olha, a presidência da Espanha ajuda nas relações com a América Latina, a presidência de Portugal ajuda nas relações com o Brasil. Eu diria que a tendência é essa, mas acho que falta um pouco mais de pesquisa ali para a gente tentar entender. As relações da França ajudam nas relações com o oeste da África, provavelmente agora não. As relações, a presidência digamos, da Grécia vão aumentar o foco da União Europeia no Mediterrâneo Oriental. Provavelmente, mas ainda falta um entendimento. Inclusive, se alguém está buscando a gente de pesquisa, recomendo fortemente tentar entender o impacto da presidência do Conselho da União Europeia nas relações internacionais da União Europeia. Eu estava até pensando agora que você falou o papel da União Europeia durante essa crise das relações entre a América Latina, e eu acho que falta um ator aí para a gente talvez refletir um pouco, que seria a China. Sim. Né? Em 2021, em dezembro de 2021, a União Europeia lançou a estratégia Global Gateway, né? Pacote de investimentos para o mundo inteiro, focando, claro, no leste europeu, África, América Latina e o Indo-Pacífico, né? Sudeste Asiático. Você mencionou a importância do Indo-Pacífico para a agenda, né? Mas eu queria saber até que ponto, principalmente diante de todos esses conflitos que vieram depois do lançamento dessa estratégia, então pensa, eles tinham disponibilizado 300 bilhões de euros para os próximos 5 anos, né? Então, assim, o quanto desse recurso de fato vai ser investido para a transição verde, desenvolvimento, para o auxílio dessas regiões, né? E também pensando em que medida, dentro dessa estratégia da União Europeia, ela consegue se reposicionar no globo diante da China, pensando que a China tem apoiado o conflito do lado da Rússia com a Ucrânia, agora do lado da Palestina, ao invés de Israel. Então, também tem outros conflitos por detrás dessa ajuda financeira, né? E dessa tentativa de retomada desses espaços que foram, de algum modo, abandonados ou deixados de lado pela União Europeia. Então, dentro da política externa, como que da União Europeia, como que essa estratégia tem sido vista desde lá, né? Desde a Europa, uma coisa é a gente observando daqui, outra coisa é a discussão lá dentro, né? E como que isso poderia reposicionar, de fato, a União Europeia diante desse novo poder global que é a China. Sim. Não, e o Global Gateway, como você falou, é percebido normalmente como uma alternativa europeia para a rota da seda chinesa. Né? A gente sabe que países centros de poder atualmente, não apenas a China, mas você pode pensar também na Índia e próprios Estados Unidos, têm as suas estratégias de inserção geoeconômica global, que incluem, então, investimentos em conectividade, como a gente diz. Né? A rota da seda e o Global Gateway são, antes de tudo, elementos de conexão com outras regiões do mundo, né? Tanto do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de ajuda de desenvolvimento, para que você possa solidificar parcerias, né? Então estabelecer mais interdependências. E a alternativa europeia para a política da rota da seda chinesa, que vai ter, então, vai se apresentar como alternativa em diversas regiões do mundo. E assim como a rota da seda chinesa ela é mais forte ao redor da China, propriamente dita, e ali vai até, de repente, o leste da África, muito menos no Atlântico Sul, o Global Gateway da Europa também vai se apresentar como muito mais forte na sua vizinhança. Aí, mais uma vez, a gente vê a priorização daquele investimento e daquele esforço diplomático. Então, obviamente, ele é bastante mais intenso ao redor da Europa do que ele vai ser na América Latina, propriamente dita. E acho que nos últimos anos, e aqui estou pensando principalmente depois da crise sanitária da pandemia do Covid, que a gente tem é um esforço de angariar fundos. Né? E isso, apesar de que alguns vão perceber como sendo insuficientes, tem, de fato, bastante dinheiro sendo investido em projetos de desenvolvimento econômico internamente na União Europeia, mas também muitos recursos que são alocados para, eventualmente, sustentar essa política do Global Gateway. A questão é que, contrariamente ao que se espera da rota da seda do projeto chinês, do lado da União Europeia, a gente tem muito mais condicionantes para aquele investimento. Então, as parcerias da União Europeia, do ponto de vista econômico e geoeconômico, são muitas vezes estabelecidas a partir de condições que são propostas e impostas. Né? Condições de respeito ao meio ambiente, condições de
de respeito a direitos humanos, condições de respeito a princípios democráticos, de Estado de Direito, etc, etc. Então, essa é uma das grandes diferenças que a gente vai ter entre a proposta da União Europeia e a proposta da China, e, de repente, a proposta de outros países, onde é quase que um fator inerente à política externa da União Europeia acrescentar essas condicionantes, acrescentar as condições para que se tenha, então, de fato, o gasto daquele dinheiro que foi alocado em diversos projetos. O que, obviamente, diminui a eficácia deles, porque eles vão ser projetos mais lentos no tempo, né? O próprio empenho daqueles recursos vai ser mais demorado, porque o país que está recebendo aqueles recursos, ou que vai rever o investimento em infraestrutura, ele primeiro tem que se adequar àquelas condições, ou pelo menos prometer a respeito daquelas condições, e isso leva tempo, leva negociação diplomática, etc. E isso bota a Europa numa posição mais delicada com relação à China. Se você, por exemplo, é um líder na África, um líder na América Latina, você vai ter não apenas a opção europeia na sua mesa de negociações, mas você também vai ter a opção da China, de repente, parceiros mais tradicionais, pensando aqui na América Central, dos Estados Unidos, né? E o líder vai ter que, então, pesar a escolha entre a opção da União Europeia, que vem com bastante condições, né, que talvez seja mais eficiente do ponto de vista de desenvolvimento no longo prazo, mas no curto prazo, que é onde a maioria dos políticos acabam interagindo e existindo, é uma opção bem menos atrativa do que a oferta chinesa, que não traz condições, ao menos não do ponto de vista social e político, traz condições econômicas, obviamente, mas no curto prazo ela é mais atrativa. De novo, políticos agem no curto prazo, tanto em regimes democráticos como em regimes mais antidemocráticos, ditatoriais. A gente vai ter um incentivo de agir no curto prazo a oferta chinesa ela parece bastante mais atraente. Né? Então, esse é um grande desafio da política externa da União Europeia, e aí já incluindo o Global Gateway, no sentido de, sim, ele é atrativo, mas a questão é o quão atrativo ele é em relação às outras ofertas que existem. Né? E aqui vale lembrar que há uma diferença entre a União Europeia e as outras propostas no sentido mais normativo, no sentido histórico, que é algo que a União Europeia carrega como legado, que outros países e regiões não carregam, que é o legado pós-colonial. Seja falando com colegas na África, mas também com colegas na América Latina, a ideia é que a Europa não apenas deve ter uma oferta melhor de desenvolvimento e de conectividade, mas também essa oferta tem que ser tão melhor para que possa compensar aquele legado negativo pós-colonial. Né? E aqui a gente tem, obviamente, uma junção de uma perspectiva externa entre o legado colonial dos países individuais e o legado dito colonial da União Europeia. Acho que, de uma certa maneira, é justo, porque, afinal de contas, a União Europeia substituiu os Estados-membros em várias atividades de relações exteriores. Então, o legado existe e a gente não pode recomeçar. Né? A gente não pode recomeçar do zero, e o legado está ali, a União Europeia também tem que responder a isso. Então, o desafio é um pouco mais profundo do que ele aparenta, no sentido de que a União Europeia tenta se manter num nível de desenvolvimento tecnológico e econômico acima dos demais, ao mesmo tempo que o eixo de econômico, geopolítico, geoeconômico vai mudar do Atlântico para o Pacífico, ou seja, a União Europeia acaba enfrentando os desafios de se tornar cada vez mais uma região periférica, mas ao mesmo tempo tem uma expectativa de que ela, em grande parte, vai responder aquele legado colonial com uma oferta bastante atraente para os seus parceiros. Então, olha, a situação não é fácil do ponto de vista da política externa europeia atualmente. Gustavo, queremos então agradecer a sua participação, a sua presença. Eu acho que falar de União Europeia é sempre um tema muito interessante, muito contemporâneo. Eu espero que você venha participar de mais atividades junto ao Observatório de Regionalismo e, mais uma vez, agradeço a sua participação. Obrigada e até uma próxima. Obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e acompanhe nossos trabalhos pelo site do observatório.rep.org e também pelas nossas redes sociais, Facebook, o LinkedIn, o Twitter e o nosso Instagram. Até a próxima entrevista.